certo? Prazer, professor Alex, Ensino Médio Senai Lages. Hoje nós temos uma atribuição muito importante aqui, a gente vai destinar algumas dicas para você que quer desenvolver e ter um bom desempenho no Enem. Vamos lá então, pessoal. Primeiro, nós vamos ter algumas dicas de um caráter mais formal, podemos dizer assim. Primeiro, tá? A prova do Enem está sofrendo algumas mutações, a gente diz, algumas mudanças. Tá? Quais são essas mudanças? Primeiro, ela está tendo uma abordagem mais interdisciplinar quando a gente destaca a questão das humanas. Então tome cuidado com isso. Geralmente, as questões de história vão estar atreladas com sociologia, filosofia e geografia. Então é muito importante você ter atenção sobre esses pontos. Tá? O que nós chamamos de abordagem interdisciplinar. Tá? Quais são os conteúdos que mais caem dentro do setor de história na prova do Enem? Tá? Nós temos aí cerca de 60% das questões, desde o início, são voltadas para o Brasil Colônia e o Brasil República. 40% é voltada para o quesito de história geral. Quando a gente fala nesse Brasil Colônia, nós temos que ter em mente alguns fatores muito importantes. Quais são? Nós temos as descobertas do continente americano como um todo, Tratado de Tordesilhas, capitanias hereditárias e governo geral. Não esqueça desses 3 pontos, importantíssimo. Depois nós vamos ter a questão do açúcar também. Quando a gente fala nessa questão do açúcar, ela é muito importante, porque o açúcar é a força motriz econômica no nosso país na época em que o governo português comandava as terras que hoje a gente chama de Brasil. Tá? Quando a gente entra nesse aspecto referente ao Brasil República, lembre-se que na fase inicial do Brasil República a gente vai ter a República da Espada. Tá? A República da Espada ela é muito importante porque quando a gente destina esse primeiro momento, é o embate que nós vamos ter do quesito militar com o quesito imperial. Tá? Então fique bem atento a isso. Depois a gente vai ter algo que nós chamamos de República Velha. Lá na República Velha nós vamos ter o início de algo que nós chamamos de voto de cabresto. Tá? Fique bem atento a isso. E o coronelismo. Tá? Depois de todo esse processo da República Velha, a gente vai ter a entrada de Vargas no governo brasileiro. A Era Vargas ela é muito importante, por quê? A Era Vargas tem alguns quesitos que caem muito no Enem. Por quê? O Enem ele trabalha geralmente com uma dinâmica mais voltada às questões humanas e sociais do nosso país. E lá na Era Vargas a gente vai ter a implementação da CLT, tá? Que modificou toda a estrutura trabalhista do nosso país. É claro que daí a gente aborda a questão de JK e depois o golpe de 1964. Então são esses os principais conteúdos de história, né, que geralmente aparecem dentro do Enem. Depois, uma dica muito importante, tá? Muito importante mesmo. Primeiro, o importante do quesito de história dentro da prova do Enem é interpretação de textos e compreensão de contextos. Jamais eles vão pedir na prova datas ou algo nesse sentido. E sim contextualização. Então a interpretação é um dos pontos principais. Tá certo, galera? Então essas seriam as minhas dicas de história para